e aí acabam fazendo parte do nosso vocabulário. Então, QR Code, na verdade, quer dizer código de resposta rápida, né? Quick Response Code, que traz, né, informações de uma forma que a gente não necessite de um equipamento sofisticado, um equipamento que seja necessariamente específico para a leitura desse tipo de código. Primeiro, né, a gente precisa ter noção que o QR Code, ele é, na verdade, um código de barras tradicional, como a gente encontra em qualquer embalagem, quando a gente vai comer um salgadinho, quando a gente vai, sei lá, fazer qualquer coisa, comprando qualquer coisa no supermercado, a gente tem, né, o código de barras. Só que o QR Code, ele tem especificações diferentes justamente para poder trazer várias atribuições ao uso desse código. Então, a gente vai ter alguns tópicos, né, na apresentação aqui agora, que elas vão seguir uma lógica, né, para que a gente consiga ter uma prática depois, e essa prática vai servir tanto para de uma forma mais simples, né, onde a gente consiga fazer QR Code usando plataformas que já são próprias para isso, mas também a gente vai utilizar uma coisa um pouquinho mais difícil, né, um passo a mais, né, onde a gente vai introduzir, né, conceitos de programação realmente para ilustrar como é que funciona o QR Code, como é que essas plataformas, né, que já fazem automaticamente o QR Code funcionam também. Então, primeiro, a gente vai passar pelas histórias dos códigos de barras, como funciona um código de barras realmente, tipos de código de barras, história do QR Code, como fazer, utilizando gerador de códigos, né, e utilizando a linguagem de programação, e por último, como a gente pode fazer a leitura desses QR Codes, além de uma informação que eu acrescentei ainda, de como é que a gente pode também fazer um leitor de QR Code próprio, utilizando alguns recursos simples também para poder fazer essa leitura. Primeiro, né, os códigos de barras, eles tinham uma necessidade, né, tinham uma necessidade logo ali no fim da Segunda Guerra Mundial, de que precisaria de algo que facilitasse, né, os materiais serem conferidos em determinados galpões, em supermercados e tudo mais. E aí, né, um certo dia, na universidade, nos Estados Unidos, na Filadélfia, em 1948, o Joseph Woodland, que é esse cara de óculos aqui, ele estava passando, né, e aí ele ouviu um professor da universidade conversando com um dono de um supermercado, que estava tendo essa ideia, né? Vocês não podem criar pela universidade algo que ajude a gente fazer essa organização melhor dos nossos produtos? E aí, né, o Joseph, pensou, uma ideia possível que a gente pode criar. Então, ele foi lá e conversou com o Bernard Silver, e os dois começaram a pensar nessa proposta de criação realmente de um código inicial, né, que era a estrutura básica do código de barras. Vocês vão ver que a estrutura dele era totalmente diferente do código tradicional que a gente tem hoje, mas já era um passo, né? Esse código inicial, né, precisaria de informações que fossem binárias, no primeiro momento, né, para que a leitura fosse fácil, porque o código binário ele só precisa de combinações de 0 e 1. E, para isso, eles começaram a utilizar o código Morse, que faz essa associação também com o código binário, e começaram a pensar em algumas formulações para criação do primeiro código. Só que, né, passou um tempo, eles acabaram desistindo da ideia, ficaram trabalhando em outras coisas, e apenas em 1952, depois de ter ouvido a conversa atrás da porta em 1948, eles desenvolveram o primeiro modelo. O primeiro modelo é esse modelo redondo aqui, né, que ele disponibilizava algumas informações. Cada linha dessa aqui vai representar um tipo de número que foi possível fazer leitura simples, mas como era caro, né, para fazer, acabou que ficou localizado muito
em alguns pontos específicos, né? Quem era o comerciante que tinha condições de pagar aquilo ali, que ficava com aquela tecnologia. Só que aí, né, mais para frente, lá na década de 80, o George Laurer, ele reformulou, né, pegou essa ideia do código de barras, começou a reformular essa ideia, pensando em alternativas para transformar esse código inicial desse formato para esse formato aqui, onde ele pudesse ter mais informações e pudesse compor outros tipos de produtos. Essa reformulação fez uma modificação completa, né? Porque é uma forma barata de dispensar, poderia guardar várias informações, além de poder ser utilizado como recurso militar também, poder ser utilizado para outros recursos. Então, isso tomou uma proporção muito grande. O código de barras acabou sendo utilizado para qualquer tipo de situação. Na computação em geral, né, o código de barras ele funciona de algumas formas, né? Como eu falei para vocês lá, na primeira parte, o código de barras ele era pensado no formato binário, né, zeros e uns. Não mudou muita coisa, mas a estrutura, né, e a quantidade de código binário que ele conseguia manter era muito maior. Então, se a gente pensar aqui nessa estrutura de código binários, vocês podem ver que já é uma quantidade grande de códigos mesmo. Então, várias sequências de zero formando uma mensagem. Essa mensagem pode ser inserida dentro do nosso caso. No caso, a mensagem é o boleto está atrasado. Então, essa mensagem de 0 e 1, trazida aqui pelo código binário, ela pode ser transformada em uma mensagem escrita, basta que a gente tenha algo que interprete isso, né, que o George Laurer fez. Ele transformou essa tecnologia já desenvolvida pelo Joseph Bernard em algo que pudesse ser interpretado por outra ferramenta, facilitando ainda mais a aquisição do código de barras. Então, um código de barras, né, uma definição geral do código de barras, aqui pelo Tecmundo, né, que é bem genérico mesmo, um código de barras é dividido em 95 partes de mesmo tamanho, sejam elas pretas ou brancas, e dessa maneira o computador lê o código identificando quais colunas têm cor ou não, atribuindo números 0 e 1 para cada uma das variações. 0 é de reflexão de luz e uma para áreas de menor reflexão, que no caso é o preto, gerando os dígitos preencheriam todas as informações presentes dentro do nosso código de barras. Então, a gente vai entrar agora nos tipos de código. Como o George Laurer, ele já tinha feito, né, o código inicial realmente, né, que ele já era um código que poderia ser padronizado, ele poderia ser utilizado de diversas formas diferentes, em instituições diferentes. Eles começaram a pensar em criar um padrão realmente para esse tipo de código, porque com um adendo, né, desse código, né, que é o EAN 13, que é o código europeu criado pelo George Laurer, eles começaram a ter outros códigos, né, baseados nele, que, por exemplo, a gente tem o GS1 Databar, que é um código mais específico para produtos de transporte aéreo, por exemplo, que ele é baseado, né, no código do George Laurer, mas ele tem as suas especificidades. Então, vocês podem ver aqui que o primeiro código, né, o código padrão, ele tem uma quantidade de informações, né? No caso, seriam as 95 barras lá. Aqui, a gente já passa a ter uma quantidade maior de informações, né? Inclusive, tem esses bits aqui que são bem menores, que também podem ser lidos. Cada um desse tipo de código aqui possui um leitor diferente. Então, seria muito complicado a gente atribuir, pegar um código desse e fazer a leitura com o interpretador que é usado para esse código primeiro, o EAN13. Então, cada um possui a sua própria verificação e o seu próprio leitor por questão de segurança mesmo.
A gente tem o UPC, né, que é o Universal Product Code, que esse aqui praticamente, depois do código principal gerado pelo George Laurer, ele se tornou, né, um dos principais, se tornou universal, foi utilizado nos Estados Unidos, pelos europeus, e, né, com um acúmulo de informações é muito melhor a gente ter um código que seja simples, né, diferente do código anterior, o GS1, que já ele não é tão simples assim, mas ele consegue ter tantas informações, enquanto que esse é um código mais simples e também permanece com informações grandes, né, de dados aqui trazidas dentro dele. Depois a gente tem o código 128, que ele já mudou totalmente a estrutura. A gente, nos primeiros códigos, a gente tem informações numéricas apenas. Aqui a gente já começa a ter informações alfanuméricas e caracteres diferenciados. Começaram-se a utilizar letras e números e alguns sinais para poder transmitir outros tipos de mensagem. Vocês podem perceber que ele já é mais extenso e tudo mais para que seja possível ter essas informações. Depois, a atualização, né, do GS1, que é a matriz desse GS1, que agora realmente em uma escala comercial, vamos dizer assim, no espaço aéreo, é utilizado principalmente pelas empresas aéreas de formulação realmente de códigos e tudo mais. Então, a matriz, o GS1, ela já tem esse formatão mesmo de QR Code, e ver essa transformação de códigos, né, a gente vai vendo a evolução. Os códigos, eles vão, apesar de agregar mais informação, eles vão diminuindo o tamanho. Então, a gente busca colocar cada vez mais informação em um determinado espaço que seja cada vez menor, que ocupe menos espaço, que não atrapalhe as propagandas que vão ter, que não atrapalhe o nome do produto que vai aparecer. Então, é interessante que essa evolução vai trazendo a gente até o QR Code, que o QR Code, né, apesar de ser um código que não é novo, é um código recente, mas nem tanto, que ele acaba trazendo possibilidades, né, que são infinitas, né, pensando na possibilidade de utilização de tecnologias de vários tipos dentro de um código que tem informações de imagem, informações de áudio, informações de vídeo. Realmente são várias possibilidades dentro de um único código. Vocês estão com alguma dúvida aí? Se vocês quiserem falar, pode perguntar. Excelente exposição, viu, professor? Está bastante claro e bem didático. Eu gostaria só de complementar, Marcos, certo? Marcos Vitor. Tudo que você está falando aí, a gente percebe que é uma questão de... Claro, que tudo que o computador entende, essa linguagem que você falou aí do bits e bytes, né? O 0 e 1, linguagem binária, que é uma linguagem de baixo nível, que é uma interpretação matemática daquilo, de impulsos elétricos, que é o funcionamento, que é alimentado o computador, né? Do processamento da ULL, né? Do próprio processador, da unidade lógica aritmética do cálculo. Mas a gente percebe que essa evolução de todo o QR Code, da história, da leitura, né? Dos códigos de barra, hoje tem a questão digital, que você pode colocar todos os dispositivos que você possa comprar no supermercado e passar o código de barra eletrônico. Ele não precisa passar por uma leitura óptica, mas sim por um detector de impulsos de metal, né? Que ele automaticamente lê todos os códigos, como fosse um conector elétrico que ele passa automaticamente. Várias tecnologias que hoje aqui no Brasil não está ao nosso alcance, né? Às vezes no Japão, nos países aí, na própria China, nos Estados Unidos, tem tecnologia bem avançada, como tudo que você está apresentando aí está sendo bastante pertinente para poder a gente entender o quanto está sendo essa evolução da histórica até hoje a questão do QR Code.
Tá bem claro e bem apresentado. Parabéns, professor. Obrigado. Pensando nessa questão tecnológica, sim, a gente tem algumas utilizações, né, que podem ser aplicadas em diferentes formas, né? Fugindo um pouco dessa questão dos códigos de barras, por exemplo, a gente tem o NFT, né, que são códigos por indução, né, elétrica, que, por exemplo, alguns carros hoje, por exemplo, até o Tesla mesmo, que é a empresa do Elon Musk, ele possui esse tipo de chave para abrir o carro. Então, é por aproximação. Quando o dono do carro chega com uma chave específica, né? Porque a leitura da corrente elétrica ali é específica. Então, quando ele chega perto com um adesivo, quando ele chega perto com um chaveiro, um cartão que seja, ele vai conseguir fazer essa leitura e ligar o carro. É claro que existem várias dessas tecnologias muito mais próximas da gente. O cartão de ônibus mesmo, por exemplo, o cartão de ônibus ele usa esse tipo de tecnologia. Vamos ao cartão por aproximação, cartão de crédito por aproximação, também utiliza essa tecnologia. E todas elas, né, estão baseadas nesse pensamento que o Joseph e o Bernard tiveram lá no início, em 1948. Tesla, né, que é o que dá o nome da empresa, da marca de carros, realmente foi um dos maiores expositores de tecnologias desse tipo, né? Eletricidade sem cabeamento. Tesla, que criou a bobina de Tesla e tudo mais, ele foi um dos responsáveis pela primeira utilização realmente de informações via rádio. E isso é interessante demais porque vai de encontro ao que a gente utiliza hoje para fazer a leitura desses códigos, né? No caso, o próprio smartphone pode fazer a leitura, ter acesso à internet, tudo via comunicação por rádio. Então, chegando aqui, a gente tem a história do QR Code, né? Que perpassa por todos esses caminhos de tecnologia, que, primeiro, foi uma empresa japonesa que criou, uma empresa de automóveis que precisava ter uma solução para um problema, né? Encontrar os veículos que estavam desaparecendo, por exemplo. Então, junto com uma empresa de tecnologia que foi a Denso Wave, a Toyota, né, em 1994, ela acabou desenvolvendo uma tecnologia que fosse capaz de rastrear os veículos através de algo que o próprio consumidor, né, o próprio comprador do carro pudesse fazer essa leitura. Então, por definição, eles começaram a desenvolver códigos que fossem de leitura rápida, né, diferente dos códigos de barras tradicionais, que precisariam ter uma utilização de um recurso específico para eles. Então, quando eles criaram essa tecnologia, eles começaram a pensar em nomes para ele e tudo mais, e aí deram o nome de Código de Resposta Rápida, QR Code. Esse nome, especificamente, ele pertence à empresa, a DenseWave, né, uma questão de tecnologia mesmo, né, não tem uma transferência de tecnologia, porque a licença desse código ele é livre, todo mundo pode usar, todo mundo tem acesso. Porém, né, o nome especificamente QR Code é um nome direcionado para a empresa, a Toyota. Então, toda vez que alguém se refere a um QR Code, ele está se remetendo, na verdade, à empresa principal, que é a Toyota. Então, código de resposta rápida é um termo registrado por essa empresa, a DenseWave, junto com a Toyota, para criar, né, mecanismos de rastreamento dos veículos da Toyota. Então, para a gente primeiro pensar em criar, né, o QR Code, a gente precisa ter alguns parâmetros principais, né, para poder fazer essa criação do QR Code. Aqui eu coloquei um link, né, depois eu vou disponibilizar esse slide aqui para vocês também, que ele vai para um gerador de QR Codes. E depois a gente vai fazer um gerador, né, nós vamos criar o nosso próprio gerador de QR Codes.
Nesse primeiro momento aqui, o QR Code, esse mesmo link foi transformado nesse QR Code. A leitura desse QR Code vai levar a gente para essa página. Eu vou abrir aqui a página, que é o QR Code Monkey. Diferente, né, dos códigos barras que tinham informações muito específicas, vamos dizer assim, informações que eram só numéricas, né, 0 e 1, informações de valor, isso aqui vale $19, isso aqui vale R$20, e outros códigos começaram a trazer informações novas, como as caracteres diferentes, né, letras, números, e outros caracteres, porcentagem, essas coisas, para trazer uma informação mais completa, né? Só que quando a Toyota criou o QR Code, ela acabou trazendo a tecnologia, né, realmente mais evoluída no sentido dos códigos de barras que já existia. Então, ela acabou, mesmo fazendo um código só para rastrear, ela precisava de informações de localização, de GPS, um código que pudesse ser dinâmico. Então, toda vez que eu fosse ler, ele ia saber exatamente onde é que o carro estaria. Então, ele precisaria que tivesse essa dinâmica mesmo de alterar a localização de GPS do carro. Então, o QR Code foi desenvolvido para isso. E aqui nessa plataforma, né, o QR Code Monkey, ele é 100% grátis, né, para a gente criar os nossos códigos aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui todos os tipos de QR Codes que a gente pode criar. O primeiro deles, né, o que é o padrão que a gente sempre utiliza para divulgar alguma coisa, normalmente é usando o URL. A gente pega o link de uma página e coloca aqui. Vou até criar aqui para vocês verem a alteração, né, do QR Code. Ele já mudou aqui a estrutura. Eu posso colocar, né, que eu posso ver as estatísticas, né, de utilização desse QR Code. Então, como eu falei, é dinâmico a gente criar esse QR Code. Só que aí a gente precisa criar uma conta para isso, né? Claro que questão de segurança a gente precisa ter essas informações. Texto, por exemplo, como o professor falou lá no Centro Juvenil, onde eu estagiei, a gente tinha uma caixa que precisava, uma caixa onde a gente armazenava sementes de espécies do cerrado. E para que as pessoas pudessem conhecer qual era cada tipo de semente do cerrado, a gente colocou QR Codes e cada QR Code tinha as informações dessa planta, né? As informações biológicas dessa planta. Então, tinha lá o nome popular, o nome científico, características da planta, fotos, várias sequências de informações para que quem fosse pegar aquele pacote, né, com as sementes, ele pudesse identificar qual era. Então, aqui é uma informação importante para leituras mais práticas, né, que não precisa necessariamente de internet para isso, a gente precisa só ler o QR Code e aí ele já vai aparecer o texto para a gente poder identificar. E-mail, telefone, SMS, a localização, né, que foi a utilização inicial do QR Code. Aí, né, a gente começa a entrar em redes sociais. Acesso ao Wi-Fi é uma coisa também que é dinâmica. A gente precisaria realmente de códigos específicos ou IPs específicos que, às vezes, se alteram dependendo da versão do IP que a gente estiver utilizando. Eles vão se alterando à medida do dia, vai passando também por segurança, pela questão de encriptar esse IP. E aí a gente chega em uma coisa que é surpreendente na minha concepção, de, por exemplo, quem conhece Bitcoin sabe que é uma moeda bastante cara e é uma moeda que utiliza um sistema de segurança bem complexo, né, que é o blockchain. O Bitcoin, se eu não me engano, há uns 2 meses atrás estava custando cerca de R$35 mil, um único Bitcoin. Então, fazer
essa leitura através de um QR Code, fazer a transferência de Bitcoin de uma certa forma, precisa que esse tipo de código tenha uma segurança muito grande. Porque eu posso criar o código aqui, transferir o Bitcoin, e aí qualquer pessoa com um dispositivo possa fazer essa leitura desse código e pegar esse Bitcoin no valor de R$ 35.000 para ela. Então, é necessário que tenha uma certa segurança para que isso aconteça. Depois a gente tem aqui vários outros tipos de arquivos que podem ser também utilizados no QR Code. Então, para baixar, né, a gente clica aqui no download e tudo mais. Aí tem os formatos aqui, SVG, PDF, EPS, criar o QR Code, né? Aí ele vai criar aqui. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. E aí ele cria o código. Só que, né, a gente também pode fazer os nossos próprios códigos utilizando ferramentas mais específicas para isso. Eu gosto de utilizar o Python porque é uma linguagem de programação, uma linguagem fácil, né, que a curva de aprendizado dela é bem pequena, e a gente também pode acessar o Python online, né, tem ferramentas para que a gente programe online, e ferramentas que façam que essa programação fique mais dinâmica. Então, primeira coisa que eu queria que vocês fizessem aí é executasse o código junto comigo, né? Eu vou fazendo aqui no computador e aí vocês fossem executando comigo, porque eu acho que essa parte de criação seria melhor vocês fazerem aí também. Então, deixa eu colocar aqui o link aí no chat, não sei se eu consigo, mas deixa eu voltar. É colab.research.google.com. É só colocar Colab Google que já aparece lá a página. Vou esperar vocês abrirem aí para a gente executar. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá para voltar aí, Arlindo? Aqui, colab.research.google.com ou Colab Google lá no Google mesmo, que ele já traz o retorno. Ok, obrigado. O Google ele fez essa plataforma, né, o Colab, baseado em outra plataforma que é o Jupyter. O Jupyter, ele cria notebooks, né, que são cadernos onde a gente consegue fazer programação, estatística, várias coisas, só que, né, ele precisa ser instalado no computador. Então, aqui, se quiser fazer esse código aqui e depois transferir ele para o computador de forma offline, é só instalar o Jupyter Notebook nesse link aqui, que é o Anaconda, né, tudo baseado em cobras, e aí é só baixar, né? E aí eu vou deixar o link aqui também do notebook já com os dados lá, que é as informações que a gente vai utilizar. Aí eu estou com a programação pronta aqui, mas aí a gente vai vendo passo a passo como é que funciona, né, essa linguagem de programação, que é mais fácil de compreender assim. Interessante que você tem esse conhecimento aí, daria para associar a bioinformática, né? Que é o sequenciamento genético, é tudo em cima pela lógica que você tem e pelo que eu vejo aí, uma paixão pela tecnologia. E se sua graduação é em biologia, tem uma área bem promissora internacionalmente, que é a questão da biologia computacional. Sequenciamento genético. Sequenciamento genético é tudo voltado a programação numa linguagem específica para a biologia. Associa conhecimento genético com a biologia. Inclusive, tem
estão desenvolvendo uma tecnologia, né? Isso já é questão ética mesmo para mim, que seria realmente fazer a programação de um DNA, né? Já que ele tem informações em 4 valores, né? Que seriam as 4 letras que a gente usa, né? A, T, G, C. Utilizar essas 4 letras para se transformar em uma linguagem de programação onde a gente consiga realmente fazer características específicas, né, utilizando uma programação em um determinado C. Então, é bem complexo essa questão de bioinformática e utilizando programação. Inclusive, eles utilizam bastante Python para isso, que Python é uma linguagem sensacional, né? Inteligência artificial, aprendizado de máquina, é utilizado para o pessoal do mercado de investimentos, várias coisas. Se você gosta se apaixonou por essa área, pela curiosidade, ou você já programa para complementar a renda, assim, porque tem o técnico que tem um conhecimento específico, mas tem um apaixonado por uma determinada área que ele mostra o diferencial, o autodidata, né? Isso, foi curiosidade mesmo. Foi por curiosidade. Parabéns. Então, vamos lá. Ô Arlindo. Oi. Eu não atingi esse nível aí, não, velho. Eu entrei aqui no Google Lab, né? Aí o Google Lab me deu Aqui, ó. filtrar notebooks. Deixa eu colocar aqui, ó. Colab Notebook. Ou Colab Google. Aí vai aparecer o primeiro link aqui, ó. Exato. Se já tiver logado com uma... Deixa ele carregar. Pronto, eu tô nessa Aí a gente página. tem aqui, ó. Aí clica aqui embaixo, ó. Novo notebook. Ah, tá certo. Novo notebook. Ele dá um curso aqui, né, na verdade, de programação para quem quer fazer ciência de dados, inteligência artificial, visão computacional, ele já dá tudo aqui. Tudo feito pela comunidade aí do Google. Bom, não apareceu tudo aí que você disse, mas apareceu a setinha, viu? Tá, apareceu essa tela aqui. Aí eu vou... Não, mas isso sem nada, né? Não tem instalação de pacote, Não, não. mas é porque a gente vai preencher agora. Ou você pode importar, né? Pode importar, mas aí a gente vai preencher isso agora. Ok. Então, porque ainda está em branco, né? isso. É um caderno que vocês vão preenchendo aí para ter em mãos, né, para poder utilizar depois e também ir aprendendo a utilizar essa linguagem de programação, né, ter pelo menos os passos iniciais dela, porque depois vocês podem desenvolver qualquer coisa que vocês quiserem aí. Não sei exatamente a linha de pesquisa de vocês, mas provavelmente alguma coisa de Python com certeza vai ter, porque essa linguagem aqui ajuda em tudo. Em estatística, várias coisas. E também então, tem vários tutoriais de vídeo aula, né, que mostram sobre isso aí que você está falando. Muito bom. Isso, o Python, né, é uma das maiores comunidades de linguagem de programação do mundo. Qualquer coisa que você perguntar, a comunidade é sempre aberta para responder, não tem essa questão de não ser receptivo, né, com novos usuários da linguagem. Então, é bem bacana por causa disso. Foi por isso, justamente, que eu fui atrás dessa linguagem. Então, primeiro a gente vai instalar aqui os pacotes, né,
são as bibliotecas que a gente vai utilizar para criar os QR Codes, né? Vocês vão precisar colocar essa exclamação aqui, justamente porque vocês estão no ambiente online, né? É uma instalação que precisa de informações aqui para o Google saber que a gente está utilizando ele mesmo. Outra coisa, se vocês perceberem aqui em cima, tem escrito RAM e disco. Essa memória RAM e esse disco aqui não são do computador de vocês. Não está sendo utilizado o computador de vocês. A gente está utilizando aqui o computador do Google, aquele computador lá que gera as informações que a gente pesquisa, um computador com alta capacidade de processamento, para a gente fazer nossa programação. Então, o Google, ele faz com que a gente use a engenharia, né? Tem aqui o Google Compute Engine, para a gente criar as nossas programações aqui. Então, o Google Colab é bom por causa disso. A gente não precisa utilizar os recursos do nosso computador, essencialmente, né? Se o computador for fraco, por exemplo, para desenvolver, né? Fazer a programação. A gente pode utilizar outras plataformas em nuvem para isso. Então, para começar, a gente tem que digitar o pip, né? Pip é o instalador de pacotes do Python, né? O instalador de pacotes do Python. Então, a gente fala pip, instala para mim o PyQR Code, né? E ele vai instalar para a gente. A gente está dando uma ordem aqui para o Python. Como é uma linguagem de alto nível, né? A gente vai falar uma linguagem perto da linguagem humana, né? Vai ser uma linguagem mais próxima da nossa do que a linguagem do computador. E aí o Python vai fazer essa interpretação e vai compilar esse código para que a gente possa utilizar. Agora, esse "-q" aqui no final é só para que não apareça a instalação, né? Então, se eu tirar aqui e dar Shift Enter, né, que é a tecla de atalho aqui para executar essa célula, ou então dar o play aqui do lado, ele vai executar para mim. Então, vou clicar aqui Shift Enter, ele vai instalar para mim. Só que eu não quero que apareçam essas informações, né, que estão aparecendo aqui. Então, eu digito "-q" e boto para executar de novo. Pronto, ele instalou, está instalado. Vocês podem ver aqui verdinho aqui do lado, ó, que ele instalou já a biblioteca. E vai aparecer um número aqui com a quantidade de execuções que a gente executou as células. Então, pip install PyQR Code, né, PY-QR Code -q, e aí ele vai fazer a instalação do primeiro pacote, que é para instalação e criação do QR Code. Arlindo, a sua internet tá um trem-bala, viu? Porque aqui ainda está construindo, né? Building well for QR Code, né? Isso. Mas isso aí é porque ele tá baixando, né? Tá baixando. Professor É Arlindo. por isso que eu estou dizendo que sua internet tá aquele trem-bala lá do Japão. Mas é porque o de Arlindo ele já executou, né? Não, eu não tinha executado antes, eu executei agora com vocês. Agora vem. Ô, professor, só para... repete por gentileza aí, eu me perdi aqui. Esse "-q", ele é só para poder não ficar aparecendo o texto abaixo? Isso, é só para não atrapalhar, né? Deixar a tela poluída. A gente tira a poluição toda. Ele, tipo assim, então, é uma informação, sempre que colocar "-q", ele dá essa, digamos assim, não coloca a visão, né? A vista, né? Isso, ele só oculta só a informação de instalação. Mas isso só funciona especificamente nas instalações. Ah, tá. Obrigado. Depois a gente tem, né? Esperar vocês terminarem de instalar. Arlindo, Oi. eu vou acompanhar assim meio offline, porque eu já caí 2 vezes aqui, viu? Tá muito instável na internet. Caí e voltei, né?
Tá, mas depois eu vou deixar esse notebook aqui, né? E o notebook offline também, que aí é só instalar o Jupyter e aí também vai poder executar ele sem precisar de internet. Não, mas tudo bem, mas eu estou dizendo o passo a passo, porque eu já caí duas, não, três vezes, eu não sei se vocês notaram. Aí já pego no passo posterior, aí eu estou meio atrasado. Mas eu vou acompanhar aqui, Tá certo, tá certo. tá bom? É isso que eu quero dizer. Tá, então aqui, né, depois da primeira instalação, a gente vai executar praticamente o mesmo código, né? A gente vai... É claro que o pip, né, que é o instalador padrão do Python, ele não é o único instalador de pacotes, a gente tem outros, tem o Yarn, tem vários outros, o Git, que é do GitHub, mas o padrão mesmo é o pip. Se vocês forem pesquisar depois, vocês vão acabar encontrando esse tipo de informação, então é interessante vocês já saberem disso. Aqui, de novo, a gente vai executar a exclamação para dizer que a gente está fazendo uma instalação em ambiente online. Vai pedir para o pip, né? Deixa eu colocar aqui. Pip instalar, né? Pip instala para mim o PyPNG dessa vez. O PyPNG, ele vai transformar o nosso QR Code em uma imagem, né? Porque se a gente deixa assim, dessa forma, o PyQR Code, ele vai trazer números para a gente, é a forma que o computador entende. Então, a gente precisa trazer de uma forma que a gente entenda. Então, para isso, a gente vai precisar de outra biblioteca, que é o PyPNG. Então, eu vou executar aqui também essa célula com, primeiro, sem o menos Q, Shift Enter para executar, que é o atalho. E aí ele mostra para mim que está verde. E o menos Q é só para ocultar o resultado aqui da instalação. Aí pronto, agora as duas bibliotecas estão instaladas. Depois de executar, né, essa instalação das bibliotecas, o Python precisa de informações. É claro que vocês estão vendo que é uma sequência, né? Toda a linguagem de programação ela tem uma sequência própria, mas normalmente as linguagens de programação têm a importação, né, das bibliotecas. A gente precisa importar essas bibliotecas. A gente instalou, né, na nossa plataforma aqui, mas a gente precisa usar essa biblioteca. Então, para isso, a gente precisa importar elas para a nossa programação. Existem algumas formas específicas de importação, já que, normalmente, as bibliotecas são códigos que outras pessoas já fizeram em outro momento para facilitar a nossa vida aqui na hora da programação. Então, imagina lá no início que não tinha nenhuma biblioteca e o programador tinha que fazer tudo do zero. Era uma programação de 100 mil linhas, né? E ainda assim faltava executar alguns códigos. Então, agora a gente tem as bibliotecas, né? Que é um compilado de códigos que já tem essa programação para ajudar, né? Para facilitar a gente durante todo o processo. A gente programa, né, a linguagem de programação é sempre a mesma linguagem, justamente para facilitar essa importação de diferentes conceitos e diferentes linguagens também. Então, aqui no Python, para importar, a gente usa o import, que é utilizado também em outras linguagens de programação. E aí, né, a gente fala, importa PyQR Code, né? A gente pode importar assim, dessa forma. Importe PyQR Code e o Python vai trazer para a gente o PyQR Code. Mas, para facilitar, né, existem também outras formas de poder a gente chamar essa importação. Então, é por isso que eu coloco aqui, ó, importe PyQR Code como, né, as PQR. Ao invés de dizer PyQR Code, eu vou apelidar aqui a biblioteca de PQR. Eu posso chamar ela de QR Code, por exemplo. Posso colocar QR aqui. Mas por uma convenção mesmo dos programadores, a gente acaba dando um nome já específico para as
para as nossas nomenclaturas aqui. Então, PyQRCode, ela vai se chamar PQR. PNG, né? PyPNG vai ser PNG mesmo. O import.io é justamente só para aparecer a imagem. A gente vai salvar essa imagem depois. E para mostrar essa imagem aqui no Google Colab, a gente precisa de um display mesmo, né? Mostrar essa imagem. Então, a gente vai usar essa importação aqui. E aí vocês podem ver que ela é diferente das outras importações, né? Tem um from aqui. Então, de IPython, né, que é o Python interativo, a gente vai importar o display. Já que a gente pode simplesmente importar, deixa eu colocar aqui. A gente pode simplesmente importar o IPython assim, só que se a gente fizer dessa forma aqui, a gente vai acabar transformando o nosso código em algo muito pesado. E quanto mais leve o código, melhor. Mais fácil a gente vai conseguir executar no computador, não vai precisar ter tanto processamento. Então, já que a gente vai utilizar uma coisa específica dessa biblioteca, a gente chama de from IPython import display. Então, aqui a gente vai ter as importações das bibliotecas. Aqui a gente fez as instalações, e aqui a gente tem as importações. Eu vou dar Shift Enter para executar as importações. Outra coisa também, né, que o IPython e o I.O., eles já são bibliotecas padrão aqui do Python, tanto no Google Colab quanto no próprio Python mesmo, né, o Python que é instalado no computador. Então, a gente não precisa fazer o download delas aqui também. A gente não precisa instalar as bibliotecas, porque elas já são instaladas por padrão. Então, a gente só precisa importar elas aqui. Dá um tempinho aí para vocês executarem. PyQRCode, PNG, I.O. e IPython, que é o display. Então, esse da biblioteca é para executar também? Isso, executa também ele. Tá certo. Confesso que é a primeira vez que eu entro nesse ambiente. Não, mas é bom sempre aprender uma coisa nova, porque esses desafios fazem com que a gente descubra coisas que a gente nem imaginava. Eu tô achando o máximo. Vem cá, Arlindo. Oi. A cada linha de comando é um Enter, né? Isso. Quando terminar o display, aí Shift vai lá Enter. na Shift Enter. Ou então aqui no playzinho, aqui do lado. 2 minutinhos. Agora, né, é claro que isso só acontece aqui nesse ambiente, né? No ambiente do Python interativo. Porque é o seguinte, aqui no Python, né, enquanto vocês vão digitando aí, eu vou colocar aqui, passar o mouse, vocês podem ver que tem 2 formatos, né, que é código e texto. No Python interativo, ele é feito justamente para isso, para que a gente utilize em apresentações. Porque se a gente for utilizar o Python tradicional, realmente, né, a gente vai ver que a cara dele é bem diferente. A gente tem que construir um bloco de códigos, né, e salvando e executando. Aqui não, a gente tem as células que a gente pode executar células separadamente e, por exemplo, se a gente encontrar um erro aqui no código, ele vai ser executado e a gente vai saber exatamente onde está o erro. Então, eu vou te tirar aqui uma letra, né?
e vou executar novamente para vocês verem um erro aqui no Python, né? Claro que quando vocês estiverem programando, não vai ser não vai acontecer tudo perfeitamente, né? Tem os erros que a gente precisa saber como lidar. Então, é só saber interpretar como o Python diz para a gente como está sendo esse erro. Então, vamos lá. Deixa eu executar de novo aqui as bibliotecas. Eu só tirei o Y aqui do display. Está vermelho aqui. Deixa ele executar. Tá, ele mostrou aqui para a gente um bocado de coisa, disse que é para a gente buscar o exemplo. Mas olha aqui, ó, se vocês verem, tem uma seta aqui apontando. Tem uma seta aqui apontando, aqui, dizendo o erro está na linha 5. E aí eu posso ver que a linha 5 está faltando o Y aqui. E aí ele fala aqui, ó, eu não posso importar o nome displar do IPython. Aí ele mostra aqui onde é que está instalado o IPython lá no computador do Google. Né? E aí eu posso só colocar o Y aqui, executar novamente, e aí tá tudo bonito de novo. Aqui na criação do QR Code, né, já fiz um bloco já específico para isso. Então, por exemplo, para a gente utilizar, né, eu estou utilizando uma URL, como eu falei aqui para vocês na página aqui do gerador, o padrão, né, de execução do QR Code é normalmente a URL, onde a gente envia uma URL para outra pessoa e ela consegue ter acesso. Então, a URL é o caminho, né, a origem de alguma página web, né, ela precisa ter uma URL, aqui a gente tem a URL aqui do Google Colab, que a gente consegue saber que essa página é essa porque ela usa esse caminho. Eu cliquei aqui sem querer. E aí, né, como eu quero transformar um link especificamente em um URL, eu vou usar as variáveis aqui dentro do Python. Então, na verdade, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Né, a variável, como o nome próprio já diz, é uma coisa que vai mudando com o tempo, né? Então, se eu colocar aqui x recebe, né? Aqui no Python é diferente. O símbolo de igual, na verdade, aqui no Python não é igual. Ele quer dizer recebe. Então, se eu colocar x recebe 1 e x minúsculo recebe 1 também, eu posso pedir para ele mostrar para mim, né? Print x, para ele mostrar para mim, ele vai mostrar o x minúsculo. Deixa eu colocar um número diferente aqui, colocar 10. Ele vai mostrar o x minúsculo. Vou dar Shift Enter. Ele vai mostrar 10. Vocês podem perceber que é a mesma letra, porém, né, a letra está em formatos diferentes, né? Uma é minúscula e a outra é maiúscula. O Python, né, tem a possibilidade que a gente coloque aqui, por exemplo, se eu colocar que eu quero x mais x mais x, ele vai fazer a soma para mim. Agora, se eu colocar aqui entre aspas, né, aspas simples ou aspas duplas, x mais x, olha o que vai acontecer. Vocês perceberam o que aconteceu, né? Ele só juntou as duas variáveis, ele não somou, ele juntou as duas. Ele colocou 1 e depois colocou 10. Isso aqui é porque a gente mudou o formato do número, né, no caso. Virou texto, né? Isso, virou texto. Se eu colocar aqui type x, né, x maiúsculo, ele vai dizer para mim qual é o tipo. O tipo aqui é string, que é o texto. Se eu tirar as aspas e colocar type novamente, ele vai dizer que é int, que é inteiro aqui no Python.
Se eu colocar .0, ele vai dizer outro formato, né, que o Python utiliza. Vocês vão ver que existem vários formatos. O float, né? Float porque esse ponto aqui é o flutuante, é o número decimal. E, na verdade, esses são os principais tipos, né? Tipos primitivos do Python. Existem alguns outros tipos que são utilizados na medida do possível, mas os principais são esses. Agora, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, que x... Deixa eu colocar aqui uma coisa. X é igual a 10, x, né, x maiúsculo é igual a 11, e aí eu vou colocar aqui. Print se x minúsculo é igual, o Python, para executar aqui o igual, a gente tem que colocar os dois sinais de iguais, um seguido do outro. É igual a x, aí ele vai dizer para mim, esses números não são iguais, né? São diferentes. Ele vai dizer para mim, é falso. Falso. Agora, se eu colocar aqui, executar novamente, ele vai dizer para mim que é verdadeiro. Então, esse é outro tipo de informação, né, que a gente tem no Python. Além dos tipos primitivos, a gente tem essas informações que são os tipos booleanos. Se eu colocar aqui, print type, isso aqui, a gente vai ver. O bool, tipo booleano, verdadeiro ou falso. Agora a gente volta aqui para a nossa programação, que eu vou mostrar para vocês a execução. Aqui a gente tem a variável, né, que ela vai receber a nossa biblioteca aqui, que é o PQR, né, PyQRCode, e a gente tem, né, como é uma biblioteca maior, a gente tem atribuições para ela. Então, se eu executar aqui, ou então tirar o create, deixa eu só copiar aqui. Se eu colocar um ponto aqui, vocês vão ver que vai aparecer várias configurações. Isso é porque a biblioteca já tem essas configurações, né, pré-definidas. Eu quero utilizar o create. Então, o create, ele já abre os parênteses aqui, e aí a gente consegue colocar em formato de texto, né, a gente coloca em formato de texto a informação que a gente quer. Então, lembra lá que eu mostrei para vocês. Quando é texto, ele tem as aspas. E pode ser aspas simples ou aspas duplas, no início e no final. Aí vocês podem criar essa linha aí agora, que a gente vai... Eu coloquei aqui o portal da UNEB para ser o QR Code. São poucas linhas de código, né? Como eu falei, por conta das bibliotecas, ela já facilita esse desenvolvimento mais rápido mesmo da programação. Eu tô passando um pouquinho mais devagar, justamente para que a gente consiga explorar melhor esses conceitos do Python. Depois aqui dessa primeira linha, a gente pede para o Python já criar outro parâmetro para a gente, né? Que na verdade, ele vai escrever para a gente a imagem. Então, eu posso colocar aqui, ó, PQR, né? Create o link da UNEB, ou o link que eu quiser aqui, ele vai armazenar isso na URL, né? Que é a nossa variável aqui. Eu posso também dar a variável o nome que eu quiser. Mas para ficar mais fácil de entender que isso aqui é URL, eu já vou deixar a variável como URL mesmo. Aí eu coloco um parâmetro aqui para o Python.
para ele abrir para mim, né, um formato, né, e comece a escrever essa imagem para mim, né, que é o QR Code, em um arquivo. Para isso, ele precisa ter um processamento para isso. Então, eu vou dar o nome desse QR Code, que vai ser salvo aqui no final, de code.png. Se vocês verem aqui do lado, aqui na lateral esquerda do Colab, tem uma pasta aqui que chama arquivos. Então, nesses arquivos aqui, né, tem o sample, tem tudo mais, a gente pode fazer o upload de arquivos, tem o nosso drive aqui, que a gente pode buscar arquivos lá, mas quando eu executar, né, esse código aqui inteiro, esse bloco de códigos inteiro, a imagem vai aparecer aqui, e aí eu vou conseguir fazer a leitura do QR Code. Posso salvar a imagem da forma que eu quiser. Então, eu coloco aqui with open code.png, vírgula W. W é escrever, né? Writer, em inglês, que é escrever. E tudo isso em formato de texto, né? Sempre colocando as aspas simples. Para a gente ter essa noção de diferenciação do que vai ser executado no nosso código. E aí, lá no início, né, como eu já tinha falado, esse as aqui é para a gente apelidar uma informação que a gente está dando aqui no Python. Então, essa informação, with open, code, png, vírgula, w, eu vou chamar ela como fstring. E aí ele vai executar alguma coisa com esse nome para mim. Depois dessa passagem, né, de escrever a URL, escrever essa informação que a gente quer que ele faça, né, um arquivo com que seja o nosso QR Code, a gente vai dar as orientações para ele criar o QR Code. Então, aqui, quando terminar esse código, a gente coloca 2 pontos aqui no final. Isso aqui é importantíssimo aqui no Python, porque outras linguagens de programação têm vírgula, ponto e vírgula no final das suas programações. O Python não. O Python usa o que a gente chama de indentação. A indentação é esse espaço aqui que ele dá. E quando vocês derem Enter aqui, né, quando vocês terminarem aqui, colocarem 2 pontos e derem Enter, vocês vão ver que ele já vai entrar automaticamente para essa posição aqui. Essa indentação é como o Python faz a leitura do código, né? E aí a gente vai ver que essa linha de código aqui pertence à linha anterior. É bem lógico mesmo, né? Se ele está para dentro de uma determinada programação, é porque ele pertence a ela. E aí vocês podem ver que na próxima linha ele já vai para o lugar anterior. A gente tira essa indentação, né? E aí vocês vão ver que ele já não pertence mais a essa linha de código aqui. Ela não faz parte dessa hierarquia aqui do código. Ela já é uma programação mais isolada. Então, essa programação que pertence ao fstring aqui é a associação realmente da biblioteca PQR, né, que cria o QR Code, e a URL, e a biblioteca de criação de imagens. Então, eu coloquei aqui o URL, né, ele marca aqui em cima e marca aqui embaixo, que a gente vai utilizar depois. URL.png, que é a biblioteca que a gente importou aqui antes, PNG. E aí os parâmetros, né? Code PNG, que é o code, né, a escrita que já foi feita, e a escala do nosso QR Code, né? A escala padrão aqui do QR Code é 5. Então, para ele ficar num tamanho razoável para que a gente possa ler as informações do código. Ô, Arlindo,
Oi. Fiz uma besteira aqui, velho. O que foi? Bom, eu já tinha terminado, antes de você terminar aí, eu já tinha digitado todas as linhas de comando, né? Hum. Da criação do QR Code, né? Só que quando você explicou após 2 pontos, eu fiz isso na mão grande, né? Eu dei Ah, Enter, mas não ficou nessa distância. Aí eu dei uns espaços para ficar exatamente o U abaixo, logo nessa depois do posição H. aqui. Exatamente. Só que, não, mas já tinha digitado todas as linhas de comando, já estava no get value aí, né? Hum. Aí eu não sei o que eu fiz, velho. Aí errei, aí fui dar um Ctrl Z aqui, apagou tudo. Toda a programação? Eu pensava que estava no Word. Aí voltei para a biblioteca para criar um novo aqui. Como é que a gente faz? Porque ainda estou aqui na biblioteca. Tá, instalou aqui, né? Instalou aqui Já está as instalado. duas. Para entrar numa nova estrutura para criar todas essas linhas de comando, a gente faz como? Depois do display aí. Import display. Para criar uma nova célula, né? É só Exato. passar o mouse aqui. Passar o mouse aqui embaixo e clicar em código. Ah, ok. Beleza. Tranquilo. Tá, aí aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu tirar aqui. Tirei o código. Aí tá, né? Quando terminar de digitar, ele chega aqui. Deixa eu até. Aí dou um enter. Aí pode ver, ó, ele já pula para lá, ó. Já pula para a posição correta. O Python já entende isso. Ó, quando eu dou Sim, enter, Arlindo, como é que você detona essas linhas? eu só dou um Ctrl X aqui, depois um Ctrl V. Se eu precisar, eu dou um Ctrl Z aqui. Só um Ctrl Z. Ah, eu dei um Ctrl Z, acabou tudo para cima. É Tá porque jóia. deve Eu ter, pensava que estava no Word e tudo é igual ao Word, né? Aí, mas é porque deve ter clicado sem querer aqui na lixeira, ó. Que a lixeira ela apaga a célula completa mesmo. Opa, cliquei aqui no texto. Aí tá, né? Aqui a gente fez a primeira etapa, né? Colocou a URL, colocou a biblioteca de criação de imagens. Só que aí a gente tem que armazenar as informações que a gente está pedindo para o QR Code armazenar para a gente. Então, para isso, se utiliza o buffer, né? O buffer é um carregamento prévio das informações que a gente quer. Então, aí eu pego aquela biblioteca lá que eu usei, que eu pedi aqui para o Python, que é o I.O., e aí, I.O. ponto, né? E aí eu vou colocar aqui de novo, deixa eu tirar aqui, então, ponto. Vocês vão ver que tem várias informações aqui, aí tem blocking, I/O erro, base, random, que é randomizado, aleatório, reader para ler, writer para escrever, bytes I/O, default buffer size, e aí tem várias coisas aqui que são associadas à programação mesmo no Python. Mas o que a gente vai utilizar especificamente é o bytes I/O, que é uma configuração específica aqui do I/O. Já que a gente não vai usar nenhum parâmetro, né, a gente só coloca 2 parênteses aqui, fechado, né? Mas se a gente quisesse colocar, é só botar o mouse aqui em cima. Arlindo, novamente aqui, viu, velho? A gente está vendo que existe uma hierarquia quando tem os 2 pontos, né? Isso. Mas isso, se essa hierarquia, porque quando você teclou Enter aí, foi para debaixo logo depois do H. Aí, quando eu teclo Enter aqui, vai para debaixo do T. Não tem problema, não. A hierarquia continua, né? Continua. É porque eu acho que aqui no meu ele tá com 4 caracteres de diferença. Mas a posição que ele deixar é só colocar o código.
Já estamos quase concluindo aqui, só falta a gente gerar a imagem depois e aí tá feito. É pouquinha coisa até, se for pensar em programação mesmo, porque tem programações que são linhas e linhas de códigos, linhas e mais linhas. Essa questão da programação é para quem gosta mesmo, quem vê isso aí como algo fascinante. Não é todo mundo que gosta, não. Professor, Oi. o que significa esse I/O? I/O é... Ó, vou colocar aqui para vocês uma informação importante. Vou colocar aqui pip, rapidinho, para quem está digitando, I/O. Qualquer definição, qualquer guia, qualquer forma de aprender a ação no Python, é só colocar aqui o pip, né, que ele vai mostrar para a gente. Mas o I/O é uma linguagem, né, de uma biblioteca no Python padrão, né, tem aqui, ó, shields, I/O, tem várias coisas, que deixa eu deixar aqui no pip. O I/O, na verdade, é uma biblioteca de armazenamento de informações. Então, ele armazena tudo em bytes. Então, tem os bits, né? Os bits e tem os bytes. E aí, os bits, né, os bytes já são 1024 bytes, né? 1024 bytes. E aí, 1 KB é 1024 bytes. E assim por diante. 1 mega é 1024 kbytes. E 1 giga é 1024 megas. E assim por diante. São tipos de armazenamento de informações. Só que como a gente quer armazenar isso em uma imagem, a gente precisa que o I/O faça esse trabalho para a gente. Então, aqueles quadradinhos lá que tem no QR Code, ele vai transformar essa imagem na proporção necessária para que a gente execute e leia, faça leitura do QR Code depois. Porque tudo na computação é bits e bytes, né? Ele tem essa linguagem aí, que ele é uma medida do dado, né? Tudo que é som, imagem, um caractere é um byte. Se você escrever lá no Word, um caractere, uma letra A, minúsculo, qualquer caractere, uma medida do dado. Cada palavra ele vai... um caractere é uma sequência de 8 zeros e 1s. Que corresponde exatamente isso aí. Isso. É uma questão muito de representatividade matemática e como se diz, é uma linguagem de programação que a gente está tentando entender aí, né? E o computador só entende 0 e 1. Realmente é fascinante, está transformando e é minuciosamente detalhado, né? Cada passo. Isso. O algoritmo é uma estrutura de dados sequencial, limitada e bem estruturada. Certo. Valeu, professor. Valeu, Marcos. Justamente pergunta assim, porque eu vi que a gente criou a biblioteca e PNG pareceu mais óbvio, né? Que é a imagem. O QR Code. Não tinha noção. O QR Code, né? Que é bem mais óbvio. O buffer também. Tipo assim, essas coisas assim, já vinha a cabeça e já tinha uma noção. Agora, esse I/O foi a primeira vez, eu não fiquei sem saber o que era. Porque programação é muito lógica, né? Isso, na verdade, não é tão complexo quando você entende a lógica dela. Por isso que eu perguntei, para ver que, por exemplo, é totalmente diferente, é claro, mas, por exemplo, pegando o Excel, se você entende as lógicas ali, principalmente, né, como você coloca os parênteses, as aspas, né, certinho, sim, você desembola qualquer fórmula, né, basicamente. Porque sim, muitas vezes o erro está justamente de escrever aquela fórmula, por exemplo. E aí estou percebendo que no Python não é muito diferente também. O negócio é saber como é a lógica de escrever certinho
E saber, aí, a mais, né? Claro, tem que saber, mas existe biblioteca, suponho, os códigos, não é isso? Isso. Inclusive, pensando em Excel, aqui, né, a gente tem bibliotecas que fazem as mesmas coisas que lá no Excel, né? Claro que vai ser escrito, né? Vai ter as células lá do próprio Excel que a gente possa utilizar. Mas o pressuposto do Excel, ele usa uma linguagem, né, que é mais rápida, né, vou dizer assim, do que o Python, que é a linguagem C. A linguagem C já é um pouquinho mais avançada, né, do que o Python. O Python é baseado em linguagem C. Porém, né, a Microsoft, a Apple, né, a Linux mesmo, né, a estrutura de todos os sistemas operacionais utilizam diversas linguagens de programação que trazem esse sentido mesmo, de a utilização de coisas específicas em pontos específicos lá. Então, se você colocar no seu prompt de comando, se você estiver utilizando, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Se você estiver utilizando, por exemplo, um Mac, né, um computador da Apple, é só digitar Python lá. Aí ele vai executar o Python no computador. Não, ele já vem instalado já na máquina, não precisa de mais nada. Aí você coloca lá, import, sei lá, IO. E pronto, importou. Você já executa a programação em Python no próprio computador. Agora, no Windows já é diferente. O Windows, você precisa instalar, né, essas linguagens e tudo mais para ter acesso. É por isso que o Windows ele utiliza essas ferramentas dele, né, que é o pacote Office e outros vários pacotes que já tem essa programação mais mastigada mesmo para o usuário. Uhum. Então, vamos lá. Depois, né, de ter feito essa indentação aqui, feito a escala do código, a gente colocou o buffer, colocou o I/O, bytes I/O, né, que ele vai armazenar os bytes das nossas informações dentro da nossa imagem, e a gente colocou isso dentro da variável buffer, né? Então, a gente precisa agora, a gente pediu para criar o QR Code com o link, depois pediu para criar a imagem, pediu para colocar o QR Code dentro da imagem, pediu para fazer esse armazenamento, e agora a gente vai armazenar, né, a nossa informação dentro da imagem. Então, a gente coloca o url.png, né, que a gente já executou isso aqui antes, url.png, e coloca a nossa variável aqui, que é o IO bytes, né, aqui dentro, que é o buffer, no caso. Depois, é só a gente fazer um print aqui, né? Claro que esse print, que é para mostrar realmente o QR Code natural, né? A forma que ele vem ao mundo, sem imagem, sem nada. Então, a gente vai listar aqui como, na verdade, o computador, né, não exatamente interpreta porque é binário, mas ele, como o computador, mostra os bytes que estão dentro desse QR Code. Então, a gente passou o buffer, o URL e o print agora, que vai listar esses nossos valores. Vocês podem perceber que tem vários parênteses, porque, né, vão se encaixando até fechar completa aqui a programação. Deixa eu executar aqui agora, que aí eu dou Shift Enter, né? E aí pronto. Agora a gente tem exatamente o nosso QR Code aqui, ó. Nosso QR Code, na verdade, são esses números aqui. São os bytes relacionados ao QR Code, né? Se vocês perceberem, tem esses zeros aqui, ó. Os valores em zero são as partes em branco do QR Code. Os valores numéricos são referentes a cada um dos pontos pretos que tem lá. Lembra que eu falei lá no slide, né? Que a leitura do código de barras é feita por um ponto reflexivo e um ponto que não é reflexivo. Então, é exatamente essa forma. Eles usam a luminosidade para fazer a leitura, transformar esse código em dados para programação. Então, a gente tem uma lista aqui imensa de bytes,
que são cada um dos pontos relacionados ao nosso QR Code, né? A matriz do QR Code. Professor, Oi. aí no caso, esses bytes que estão sendo elaborados é a partir da URL, não é isso? Da URL. Então, por isso que o meu e o seu e todos os outros vão dar iguais. Isso. Ah, tá. Você pode colocar qualquer link que você quiser, que aí você vai ver outras informações, né? Esse link aqui é um link pequeno, mas se eu colocar aqui um link maior, você vai ver que a lista vai ser muito maior que isso também. Se eu não me engano, né? O valor vai de 0 a 275 aqui, de cada byte. E aí, né, a gente tem um byte aqui de 255, por exemplo, que já está quase no limite. E aí a gente tem um limite de informações que pode ser preenchido, mas QR Code, né, pode ser de qualquer tamanho que a gente queira, é só aumentar a escala aqui também. Bem, aí depois de ter executado e ter visto a lista realmente, né, como é que é o QR Code, a gente vai transformar ele em uma imagem. Para isso, né, deixa eu tirar aqui de novo. Vou colocar aqui. Display ponto. Aí, né, a gente pode ver que o display serve para várias coisas, né? A gente pode mostrar um HTML, um JavaScript, uma imagem JPEG, um JSON, LaTeX, que é aquele programinha, né, que o pessoal usa para escrever fórmula, né, pessoal de exatas, Markdown, que é uma linguagem de marcação, PDF, PNG, e assim por diante. Só que o que a gente quer aqui é o image, né, que é o image com I maiúsculo. E aí a gente vai colocar... Muitos QR Codes, eles apontam para uma simples URL, né? Ele pega... Isso. Hoje ele vai para um direcionamento de um URL de uma página, de um canal. E isso é mais simples, né? Porque aponta diretamente para que a câmera do celular ou do dispositivo vai ler esse QR Code e ele direciona simplesmente. E nesse caso que você está apresentando, ele está gerando o QR Code, né? A imagem. Isso, aqui ele gerou os bytes e aqui ele vai gerar a imagem. Entendi. Para ele apontar para uma saída, né? Porque a imagem, o que é que ele vai? Você vai construir qual é a saída? Se vai ser uma URL ou um caminho para um determinado... Isso, tem que ter um caminho específico. Arlindo, não tem espaço não entre a vírgula e acho que é o comprimento, né? Width. Aqui? Não, aqui não pode... Não tem espaço não, pode ser... Aqui pode ser, pode ter, pode não ter, aqui não tem problema não. Ah, tá ok. Aqui, ó, quando eu executei essa linha, esse bloco aqui de código, ele já criou aqui para mim a imagem. Aqui, ó. Lembra lá que eu mostrei para vocês que não tinha só tinha um sample data aqui. Agora, né, se eu quiser fazer o download, é só clicar nos 3 pontos aqui e fazer o download do QR Code. Mas eu quero mostrar ele aqui para vocês. Então, para isso, eu vou executar essa linha aqui, que é o display.image code.png, né, em formato de texto, que é o nome do arquivo, e o tamanho que eu quero para ele. Que no caso é a largura aqui, né? A largura que eu quero. Então, eu só preciso da largura, né? Que aí, como o QR Code é quadrado, ele já sabe as dimensões corretas. Vou dar o Shift Enter. Pronto. Tirar o zoom aqui. Feito. E aí, uma coisa importante do QR Code, né? Ele sempre vai ter esses 3 quadrados aqui. Isso aqui é o que identifica, né, o QR Code. Ele precisa ter esses 3 pontos aqui de resposta, né? Se ele conseguir ler esses 3 pontos de resposta, ele lê o restante das informações. É a única coisa que o QR Code precisa. Então, para fazer o QR Code, né, em uma linguagem de programação,
a gente tem que seguir esses passos aqui, que no caso a gente utilizou o Python, né? Agora, vou voltar aqui para o slide. Esse documento aqui vai ficar disponível para vocês também aqui, porque é só clicar no link aqui, ó. Notebook, deixa eu clicar aqui. E aí tá, só clicar nesse link aqui que ele vai. Para ler o QR Code, né, já é mais fácil, porque os celulares, né, os smartphones hoje já estão preparados para isso. O Android, especificamente, a gente tem a associação com o Google, né, tem um recurso do Google, que é o Google Lens, já que o Android pertence ao Google, né, que aí ele vai fazer a leitura do código. Então, vocês estão vendo aqui que é o mesmo link que eu coloquei lá para vocês, e o Google Lens, ele faz a leitura e já mostra aqui na tela qual é o link. No iPhone, né, a leitura do QR Code já está integrada à câmera mesmo, né, padrão da câmera do iPhone. Então, quando lê lá com a câmera do iPhone o QR Code, ele já vai indicar qual é o local para abertura, né. No caso aqui, ele está usando o Safari, que é o navegador padrão. Ainda tem, né, outra forma, eu tinha comentado para vocês, que existe outra forma de fazer a leitura. Então, vocês podem, vocês mesmos, criar o leitor do QR Code. Aqui eu estou dando uma plataforma, que é o Codula, que é uma plataforma de criação de aplicativos, só que ela utiliza a programação de uma forma mais simplificada, né? Eles usam blocos lógicos. E aí vocês podem ver que essa aqui é a programação para criar o leitor de QR Code, né? Vocês vão colocar aqui só um navegador da web, né? Visualização da web, um botão e um leitor de código de barras. E aí vocês colocam lá na programação. Quando eu clicar no botão, ele vai abrir a câmera e vai ler o código que está na tela e abrir para mim o navegador da web. Pronto. Já está feito lá. Isso depende do browser que ele está usando. Não. Uns é mais o browser Chrome, Mozilla. Depende, né? Não, aqui ele usa o padrão, que está como padrão no celular, né? Ah, sim, entendi. Mas é porque, como se diz, é para visualizar no computador, às vezes carrega melhor no Mozilla, no navegador, né? Isso. Ou no Chrome, ou sei lá, dependendo da programação que você está desenvolvendo. Esse programa aqui, especificamente, ele é bem leve, né? Ele roda no navegador mesmo, em qualquer um, né? Que é o Codula. E aí, vocês quiserem explorar depois, dá para fazer até outros tipos de aplicativos, né? Que não sejam um leitor de QR Code. Aí você vai usar esse QR Code em que especificamente? De acordo com o que você venha necessitar, né? Daquilo. Por exemplo, eu posso colocar algumas aplicações aqui. Certo. Dá um exemplo, né? Como eu já mostrei no início, como eu já tinha falado no início, no Centro Juvenil, quando eu estagiava lá, o pessoal usava para fazer a classificação das sementes, né? Para ter informações mais gerais das plantas, eles usavam o QR Code. Mas, por exemplo, como o QR Code é um código que é dinâmico, né? A gente pode colocar informações de localização, né? Que foi a criação dele pela Toyota. Aí, por exemplo, a gente coloca um QR Code em um determinado produto e a gente vai saber, toda vez que a gente lê ele, a gente vai saber exatamente a posição que ele está no GPS. A gente pode utilizar o QR Code para, por exemplo, no caso da biologia, né, quando a gente faz estudos de biogeografia, estudos de ecologia mais especificamente, que vai fazer a marcação das árvores e saber quais são os quadrantes, né, que a gente vai utilizar, os transectos e tudo mais. É interessante a gente também utilizar os QR Codes para saber, né, fazer um dimensionamento da posição que a gente está. Agora, imagine o seguinte, a gente pegar essas informações do QR Code, transformar em dados, e esses dados a gente transferir para um mapa. Então, facilita muito mais, porque é só um pedaço de papel que a gente pode prender em uma árvore, por exemplo, e depois só fazer a leitura dele. Então, são várias opções, né, de
que a gente pode utilizar principalmente nas áreas que envolvem ambiente, né, que envolvem agricultura também, onde a gente pode fazer essa organização de diversos pontos específicos para vários tipos de processos diferentes. Armazenamento, controle de produtos, exportação, importação de produtos, tudo isso pode utilizar o QR Code. Você dá praticidade, né? Então não ter que digitar nem nada, vai poder só a leitura e a outra. Isso. Excelente. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. E aí, vou deixar esse slide aqui com meu e-mail. Caso tenha alguma dúvida, aí vocês podem perguntar para mim.